A evolução humana. Com todo o burburinho sobre o Homo naledi, o recém-descoberto antepassado humano, aqui está um enquadramento que ajudará a contextualizá-lo, por Nadia Drake, National Geographic. A descoberta do Homo naledi, um novo ramo na nossa árvore genealógica, levou as pessoas a falarem sobre a evolução humana e a tentar recordar alguns dos conceitos básicos que esqueceram. Aqui estão respostas para algumas das perguntas mais frequentes. Por que estão os cientistas tão certos que a evolução humana aconteceu? Por inúmeras razões. Partilhamos aproximadamente 99% da nossa sequência genética com o chimpanzé e bonobos, o que sugere que partilhamos um antepassado comum. Existem igualmente milhares de fósseis que documentam outras espécies semelhantes aos humanos na evolução da nossa linhagem, depois da separação dos outros grandes macacos e mais tarde dos chimpanzés e dos bonobos. Os biólogos observaram inclusive a evolução em outras espécies, tanto no terreno como no laboratório. O surgimento recente de micróbios resistentes aos antibióticos é uma forma de evolução. E os criadores de animais fazem a evolução acontecer a toda hora. Lembre-se da enorme variedade de cães que foram criadas a partir de lobos. A evolução discorda da Bíblia? Se tivermos uma interpretação literal da Bíblia, sim. A evolução contradiz a história do Gênesis, em que Deus criou todos os organismos na forma que eles existem hoje. No entanto, é possível acreditar em Deus sem acreditar que tudo na Bíblia é literalmente verdade. Como funciona então a evolução? O ADN, que compõe os nossos genes e os de todos os organismos na Terra, à exceção de alguns vírus, está sujeito a mutações. De vez em quando, uma dessas mutações afeta uma característica importante, como a cor da pelagem de um animal ou um comportamento específico. Os criadores de animais criam animais de uma forma seletiva, escolhendo as características que lhes interessam. Essa é a seleção artificial. Na natureza, a seleção é feita pelo meio onde o animal vive ou pelo sexo oposto. Se um animal nasce com uma pelagem que lhe possibilita maior proteção contra os predadores, por exemplo, poderá viver mais tempo e conceber mais descendentes. Se um ritual de corte mais longo atrai mais os machos, isso pode levar a um maior sucesso reprodutivo. Com o passar do tempo, essas mutações favoráveis expandem-se entre uma população e mudam sua aparência. Ocorrendo durante tempo suficiente, pode até dar origem a uma nova espécie. Quais os maiores marcos da evolução humana? A linhagem humana divergiu da dos macacos há pelo menos 7 milhões de anos atrás, e talvez até mesmo há 13 milhões de anos. O primeiro membro da nossa linhagem, que sem qualquer dúvida andavam verticalmente, foram os australopitecos, cujo mais famoso é a espécie da Lucy, o Australopithecus afarensis. A própria Lucy é dada de há 3,2 milhões de anos atrás. O mais antigo fóssil atribuído ao nosso gênero, o Homo, data de há cerca de 2,98 milhões de anos e foi documentado apenas este ano. A capacidade de fazer ferramentas de pedra foi considerada em tempos como o cunho do nosso gênero. No entanto, pensa-se que as ferramentas de pedras mais antigas datam de há 3,3 milhões de anos, ou foram feitas por australopitecos semelhantes a Lucy, ou os cientistas ainda não encontraram a forma mais antiga de Homo que a fez. Como os australopicíneos, os primeiros elementos da espécie Homo, como o Homo erectus, o Homo habilis, caminhavam sob duas pernas. Existe um grande debate sobre em que altura os nossos antepassados dominaram o fogo. Pode ser entre 1,8 milhões até 800 mil anos atrás. De acordo com uma teoria, a invenção da culinária permitiu-nos obter mais energia através da carne, o que impulsionou a evolução impressionantemente. Evolução do cérebro humano. Cérebros maiores e mãos mais habilidosas, por sua vez, foram um pré-requisito para o desenvolvimento que diferenciou os humanos, incluindo a linhagem complexa, a arte e a agricultura, tendo todas elas emergido nos últimos 100 mil anos. Onde é que tudo isto aconteceu e por que interessa saber? Tanto as evidências genéticas como as fósseis demonstram que até
há relativamente pouco tempo, a evolução humana ocorreu em África. Se o gênero Homo emergiu no sul ou no oeste de África é incerto. Saber onde a nossa espécie evoluiu interessa, pois o meio a que se adaptou ajudou a configurar as características genéticas que ainda carregamos conosco hoje em dia. De onde viemos é o primeiro capítulo de uma longa história sobre como chegamos onde estamos hoje. Há cerca de 60 mil anos atrás, mais uma vez segundo as evidências fósseis e genéticas, o homem moderno migrou de África e colonizou o mundo. As evidências genéticas sugerem que logo após a saída de África, em certa medida procriaram com os Neandertais e com uma população misteriosa da Ásia, os denisovanos. O Homo sapiens é atualmente a única espécie humana na Terra, mas isso acontece apenas desde cerca de 30 mil anos. Por que não descobriram os cientistas o elo de ligação que falta entre nós e os macacos? Porque não existe. Os chimpanzés e os outros macacos não evoluíram para humanos. As duas linhagens descendem de um antepassado comum e seguiram caminhos separados. A pergunta que interessa é: qual foi o último antepassado comum, o progenitor desconhecido dos chimpanzés e dos humanos? Não sabemos nada ainda. A evolução já terminou para nós e para os macacos? Certamente que não. Os humanos continuam a evoluir, mas a evolução agora é tão direcionada pela nossa cultura e pela tecnologia que inventamos, como é pela biologia. Os outros animais, incluindo os macacos, continuam também a evoluir, especialmente agora, em resposta às enormes mudanças causadas pelos humanos no seu meio. Mistério associado à origem do homem pode estar prestes a ser desvendado. Cientista português lança novas evidências que podem estar próximas de desvendar um dos maiores mistérios ligado à origem do homem. Publicado em 3/5/2021, por National Geographic. Existe muito pouca evidência arqueológica que confirma a existência de denisovanos, uma espécie humana já extinta, mas o cientista português João Teixeira, antigo aluno da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, FCUP, pode estar prestes a mudar o curso da história, usando outro tipo de evidência, a genética. O percurso acadêmico do cientista inclui a licenciatura em Biologia e o mestrado em Genética Forense pela FCUP, a que seguiu o doutoramento em Genética Evolutiva no Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Terminada a formação acadêmica, conclui 2 pós-doutoramentos entre 2016 e 2021 no Instituto Pasteur e na Universidade de Adelaide, sendo também afiliado do ARC Centre of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage. Mudar-se-á em 2021 para a Australian National University, ANU, em Canberra, após vencer uma das mais importantes e competitivas bolsas de investigação australianas destinadas a jovens cientistas, cujo valor poderá ascender a $1 milhão. Num estudo recentemente publicado na revista Nature Ecology and Evolution, o cientista português liderou uma equipe internacional que conta com alguns dos nomes mais importantes na área da evolução humana. Os investigadores examinaram os genomas de mais de 400 humanos modernos, de forma a perceber se existiram cruzamentos entre espécies humanas mais divergentes, documentados no registro fóssil há pelo menos 2 milhões de anos, e populações de humanos modernos que chegaram às ilhas do Sudeste Asiáticos, vindos de África há cerca de 50 mil a 60 mil anos. A equipe descobriu evidências genéticas sobre o cruzamento entre os denisovanos e o homem moderno, nas ilhas do Sudeste Asiático, mas não com grupos humanos mais divergentes, presumivelmente representados no registro fóssil local. A quando da chegada do homem moderno, pelo menos 2 espécies endêmicas e altamente divergentes da linhagem humana estavam presentes nas ilhas do Sudeste Asiático, mas a evidência morfológica indica que nenhum desses fósseis representa os misteriosos denisovanos. Segundo as palavras de João Teixeira, ainda sabemos muito pouco sobre os denisovanos. Apenas temos conhecimentos que correspondem a um grupo de humanos que viveu no leste
da Eurásia até pelo menos 50 mil anos. E sabemos que é uma população próxima dos Neandertais da Europa. A investigação, liderada por João Teixeira, confirma que as populações humanas contemporâneas nas ilhas do Sudeste Asiático possuem traços genômicos distintos e difundidos pela população de antigos eventos de cruzamentos com denisovanos. Os denisovanos são reconhecidos quase em exclusivo pelo seu ADN. A investigação considerou mais de 400 genomas humanos modernos, incluindo mais de 200 da ilha do Sudeste Asiático, para consultar a aparente disparidade entre as evidências fóssil e genética na região. Os denisovanos estiveram na rota de dispersão do sul dos primeiros humanos modernos, havendo evidências de fluxo genético destes para os humanos modernos. Entende-se que os denisovanos viviam numa gama geográfica e ecológica extremamente ampla, da Sibéria à Ásia tropical. Esses grupos denisovanos foram contemporâneos das primeiras populações dos humanos modernos, vindos de África, com os quais se cruzaram. O investigador afirma que os denisovanos são a primeira espécie de sempre caracterizada apenas pela análise de ADN, através de material genético obtido de uma falange do quinto dedo da mão. Mas criou-nos um problema. Agora temos um grupo geneticamente distinto, para o qual o registro fóssil é potencialmente muito escasso, ou seja, não se consegue saber quais os fósseis que, de fato, representam esta população. E por quê? João Teixeira acrescenta que grande parte dos fósseis conhecidos na Eurásia foram descritos antes da descoberta dos denisovanos. No entanto, assume-se que a maior parte destes fósseis representam os descendentes de Homo erectus, o primeiro grupo humano a ter saído de África há cerca de 2 milhões de anos, altura em que divergiu da nossa espécie. Pelo contrário, os nossos antepassados deixaram a África muito mais tarde, há cerca de 60 mil anos. No entanto, ainda não foi possível obter ADN a partir de fósseis de Homo erectus, pelo que a sua relação exata com humanos modernos, neandertais, denisovanos, permanece desconhecida e resulta apenas de datações arqueológicas e comparações morfológicas. O cientista continua: ora, é altamente provável que os denisovanos estejam também representados no registro fóssil. Contudo, os resultados genéticos permitem-nos saber que, tal como os neandertais, os denisovanos apenas divergiram do Homo moderno nos últimos 700 mil anos, tendo deixado a África já depois da migração do Homo erectus para a Eurásia. De uma forma sucinta, João Teixeira explica que existiram pelo menos 3 migrações de espécies humanas distintas de África para a Eurásia. Temos uma saída documentada no registro fóssil de Homo erectus há mais ou menos 2 milhões de anos, dos ancestrais dos denisovanos e dos neandertais, potencialmente há 700 mil anos. E, finalmente, uma saída mais recente do homem moderno, há cerca de 60 a 50 mil anos. Ao contrário dos neandertais, cujo registro fóssil é extenso na Europa, os denisovanos são conhecidos quase exclusivamente pelo seu ADN. Tal como referido, as únicas evidências físicas da sua existência remetem para uma falange do quinto dedo da mão, de onde se obteve o ADN que permitiu identificar a espécie, encontrada numa caverna na Sibéria, bem como um pedaço de mandíbula encontrado no Planalto tibetano em 2019, tal como revelado através da análise de proteínas. No entanto, o ADN de populações humanas contemporâneas revela que os denisovanos habitaram uma vasta região geográfica. João Teixeira diz que a maior percentagem de ADN de denisovanos em populações modernas não se encontrara na Ásia ou na Sibéria, mas sim a milhares de quilômetros a sul, nas ilhas do Sudeste Asiático. Isto indica que, muito provavelmente, esta população também viveu nesta zona. Um dos maiores registros de fósseis do mundo. Apesar da equipe de João Teixeira ter confirmado que as populações das ilhas do Sudeste Asiático se cruzaram com os denisovanos, não encontrou evidência de que o tenham feito com espécies mais divergentes, presumivelmente representadas pelos fósseis das ilhas do Sudeste Asiático.
Esta região contém um dos mais ricos registros de fósseis a nível mundial, documentando pelo menos 1,6 milhão de anos de evolução humana. Segundo o cientista português, encontramos vestígios de ocupação humana em várias ilhas do Sudeste Asiático, nomeadamente as ilhas localizadas a oeste da linha do Wallace, que é uma das maiores barreiras biogeográficas para a migração de fauna terrestre. Este mesmo registro incluía as já extintas espécies Homo erectus, em Java, e Homo floresiensis, na ilha de Flores, ambas na atual Indonésia, e Homo luzonensis, na ilha de Luzon, pertencente às Filipinas. As comparações morfológicas e as datações arqueológicas apontam para que todas essas espécies tenham divergido do homem moderno há cerca de 2 milhões de anos, tendo sobrevivido até há pelo menos 100 mil anos, no caso do Homo erectus, e 50 mil anos no caso do Homo floresiensis e do Homo luzonensis, ou seja, estes grupos habitavam a região quando os primeiros grupos de homem moderno lá chegaram. Desta forma, os resultados obtidos pela equipe de cientistas liderada por João Teixeira levantam questões sobre as atuais interpretações do registro fóssil da região. Por um lado, a evidência genética aponta claramente para a presença de denisovanos, a leste da linha de Wallace, conforme sugerido pela evidência de cruzamentos entre denisovanos e homem moderno, através da análise de ADN de populações que vivem atualmente na região. Por outro lado, e apesar da presença documentada de outras espécies na região, não existe ainda evidência fóssil de denisovanos nas ilhas do Sudeste Asiático, já que nenhum dos grupos fósseis conhecidos é presentemente associado aos denisovanos. Assim sendo, estes resultados adensam o mistério sobre os denisovanos e propõem uma reavaliação do registro fóssil. Segundo o investigador, por exemplo, existe a evidência da utilização de ferramentas líticas, os chamados Stone Tools, nessas mesmas ilhas, há pelo menos 700 mil anos, talvez até 1 milhão de anos atrás. Isto representa uma descoberta muito antiga, dado aquilo que sabemos sobre divergência dos denisovanos em relação aos homens modernos. Ou seja, as populações que viveram nessas ilhas há 1 milhão de anos não poderão representar os denisovanos. No entanto, é possível que a ocupação dessas ilhas não tenha sido contínua no tempo, e as primeiras espécies a chegarem às ilhas poderão ter sido posteriormente substituídas por outros grupos, incluindo por denisovanos. Se for esse o caso, os fósseis de Homo erectus, Homo luzonensis ou Homo floresiensis poderão representar os denisovanos que se cruzaram com o homem moderno nestas ilhas, e não os responsáveis pelo fabrico das ferramentas líticas mais antigas. A ideia de substituição de diferentes grupos ao longo do tempo não me parece descabida, até porque sabemos que populações de homem moderno viriam mais tarde a substituir os grupos documentados no registro fóssil. A impossibilidade de, até o momento, se obter a informação genética dos fósseis conhecidos na região complica ainda mais o cenário. Dessa forma, João Teixeira e a sua equipe necessitaram implementar um método baseado na inteligência artificial que nos permite avaliar a existência de ADN nas populações humanas, que é compatível com o cruzamento com uma população altamente divergente, tal como se estima para os grupos representados pelos fósseis conhecidos. Os nossos resultados demonstram claramente que as primeiras populações de homem moderno, na Indonésia, se cruzaram com denisovanos na região, mas não encontramos qualquer evidência para cruzamentos com grupos mais divergentes. A equipe confirmou as evidências empíricas através de análise de simulação computacional, que confirmaram que não existiu mistura entre humanos modernos e espécies mais divergentes, por exemplo, Homo erectus, nas ilhas do Sudeste Asiático. Análises ao ADN e às proteínas nos fósseis da região asiática. Na opinião de João Teixeira, independentemente de que se venha a descobrir no futuro, existem duas possibilidades igualmente fascinantes que resultam do presente estudo.
Por um lado, poderemos estar perante uma descoberta arqueológica eminente e restos de fósseis de denisovanos vão ser encontrados em breve na região. Por outro lado, pelo menos alguns dos fósseis descritos nas ilhas do Sudeste Asiático poderão pertencer aos denisovanos, e não às espécies mais divergentes relacionadas com Homo erectus, tal como se pensa atualmente. No futuro da investigação, considera-se a realização de análises de ADN e proteínas nos fósseis das ilhas do Sudeste Asiático, que, caso confirmem que um ou mais destes grupos representam os misteriosos denisovanos, estaremos perante uma verdadeira revolução no estudo sobre a origem do homem. A bolsa recentemente conquistada por João Teixeira irá permitir financiar e estudar algumas destas questões durante os próximos 3 anos. Segundo o próprio, o primeiro passo é obter mais informações genéticas de algumas populações atuais do Sudeste Asiático, tentando perceber se conseguimos reduzir ao máximo o intervalo temporal onde terão ocorrido cruzamentos com denisovanos. Se o conseguirmos fazer, poderemos integrar a informação arqueológica que documenta a chegada do homem moderno à região e tentar perceber mais ou menos qual é a localização desses eventos. Resumidamente, o passo fundamental que terá de ser dado é a obtenção de mais ADN, ou informação de proteínas dos fósseis que neste momento nós conhecemos. Sem essa informação definitiva, nunca vamos ter a certeza de qual é, de fato, a divergência entre estes fósseis e o homem moderno.